Muito bem. Iana, bom dia também. Estou vendo aqui que está online também a Caroline, deve estar entrando, e a Stephanie. Começando já com quem está aqui, Iana e Juan, alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram colocar nesse início de aula? Juan, fiquei em dúvida com a última questão do roteiro de Millikan. Fiz a tabela do Excel, mas o número que deu ainda não dava o inteiro quando dividia pelos outros valores. Não dava um inteiro e nem próximo. Algo como, sei lá, 1,0000. 19,333. Mas isso vezes 10 elevado a alguma coisa, é isso? Vezes 10 é 18, vezes 10... Não? Então tem algo estranho, porque o que a gente está querendo chegar aí é no valor da carga elétrica elementar, né? A carga elétrica do elétron. Então, supostamente, a gente tem que chegar em que o número a ser o denominador comum aí de todo mundo, que dividido por ele daria um número inteiro, ou próximo a um número inteiro, seria a carga que hoje nós conhecemos do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, se não está dando isso, tem alguma coisa errada, no mínimo em termos de potenciação aí, né? O menor valor que eu achei foi 10 a menos 21. 10 a menos 21 na ordem de grandeza, quer dizer, 1, alguma coisa vezes 10 a menos 21, algo assim. Tá. É estranho. Mas aí, Juan, não tem jeito, é só eu... posso tentar fazer isso, quer dizer, eu posso... o pessoal tá melhor, eu me comprometo a fazer isso. Não agora, pra gente não tomar o tempo aqui da aula, porque a gente já usou várias aulas síncronas para essa discussão das últimas simulações, mas eu me comprometo a dar uma olhada lá no seu roteiro, Juan, ou antes ainda do prazo final da entrega, que é, acho que é até domingo que a gente colocou, não sei se é isso, acho que um pouco mais, é 21, né? Ou mesmo depois, para você ainda corrigir alguma coisa se eu perceber. Como você já entregou, você antecipou, você já entregou até acho que da semana passada, né, Juan? Não foi nem... Eu vi que você foi o primeiro a entregar lá. Então eu me comprometo a entrar lá na atividade antes mesmo de terminar a entrega e dar uma olhada na sua para ver se tem alguma dica, se eu percebo algum erro. Que às vezes pode ser um erro, sei lá no começo, né, que está afetando o fim. Ou se alguma coisa só no final mesmo de interpretação e te dou um retorno. Stephanie, professor, eu tive um problema com a entrega do relatório dos raios catódicos. Ok. Stephanie e todos. Professor. Oi? Não, pode falar primeiro. Então, eu ia falar que eu dei uma olhada lá, tem 7 colegas que entregaram. Achei por bem ampliar um pouquinho mais, então pode entregar até domingo. Não, então, mas o meu problema é... Bom, eu não uso Windows, eu fiz essa mudança, assim,
no meio da pandemia, e daí, tipo, o formato dos arquivos não é do mesmo tipo dos que eu tenho usado. Certo. Então, por exemplo, eu não uso nem os do Google, Tá. eu uso... Enfim, eu acostumei a fazer o Linux, né? análise de dados. Isso, eu uso o Linux, daí eu escrevi o relatório em LaTeX. Só que aí, tipo, ele salva um documento, por exemplo, em PDF. Eu esqueci que lá no Moodle você pede ele em formato de documento. Isso. Mas... Você enviou assim, em PDF. Não tem como nem fazer upload, por isso que eu tô falando. Tá, que programa que você usou? Eu uso, para escrever em LaTeX, eu uso um site que chama Overleaf, daí ele te dá um arquivo em PDF. Ele não consegue salvar em documento texto de nenhum tipo, nem Brasil Office, nada disso. Não, o que ele salvaria, por exemplo, é um TXT. TXT? Não, mas o TXT ele perde toda a configuração. Né? É que ele é uma linguagem, né? Aí ficou complicado, porque, como é que é? Stephanie, mas vai bugar todas as equações, mano. Usa o I Love PDF para converter de PDF para Word. Eu já tentei converter, mas esse... Então, eu vou tentar fazer o próximo no formato do Word, tá. Mas eu ia perguntar se eu não poderia entregar isso em PDF mesmo. Ok, eu vou lá e... É que eu não quero... Bom, isso é do Thomson, né? Que já foi, né? Isso. Faz assim, Stephanie, depois a gente vê se como que eu não tenho como mudar isso só pra você, eu teria que... tudo bem. Qualquer coisa eu posso te mandar um e-mail também. Isso, então, me manda por e-mail o seu arquivo em PDF mesmo. Tá bom. E depois eu vejo como que a gente faz pra isso ficar lá no Moodle, como fala... Registrado. Registrado, não tem problema, tá? Eu posso até upar lá um formato convertido direto, doc, só que ele vai ficar desformatado. Aí, assim, se você abrir e tentar ler por esse arquivo doc, provavelmente as equações e tal vão ficar muito estranhas. Combinado, melhor o que você falou. Você primeiro, então eu estendi até domingo, na verdade até a madrugada de domingo, até segunda, 6 da manhã ainda, quem precisa fazer de madrugada aí pode fazer. Então você envia lá no formato que for possível, e me envia por e-mail também o PDF para que eu tenha a formatação que você queria ter deixado lá e não conseguiu, certo? Tá bom. Eu esqueci mesmo que você pedia esses formatos, porque senão eu tinha feito no Google. Só para explicar o porquê que eu peço nesses formatos, é porque se você me manda em PDF, não é que não dá, é impossível, mas dificulta muito aquele meu jeito de dar devolutiva para vocês, de fazer comentários ao longo do texto, né? O PDF, ele permite fazer, eu tenho até um programa em PDF que permite por alguns comentários, mas não é na mesma agilidade, de modo algum, que um documento tipo Word permite. Esse é o problema. Sim. Tá? Então, combinamos assim, me manda por e-mail o PDF e a gente dá um jeito. Ok. Tá? Ok, então para os outros também que estão aqui já, Caroline, o Juan, então... O Juan já te entregue há um bom tempo atrás, e a Iana. Então está estendido, caso você precise, ou não fez, ou precise corrigir alguma coisa, do Thomson. Então está aberto até domingo, tá? Madrugada. Stephanie, fecha o teu microfone. Não tá fechado? Então, é porque o meu é o botão analógico. É? Pronto, o microfone. Foi mal. Mas se vai parecer que tá desmutado, não está mutado. Tá. É que a gente tá escutando o ruído de fundo aqui do seu... Agora sim. Beleza. Tá bom. Quando quiser você liga aí, beleza? A Stephanie é uma das poucas que ousam pegar o microfone e falar, né Stephanie? Vocês vou te contar, viu? Bom, então tá. Então, feito isso, eu estava perguntando aqui para quem estava logo no comecinho, além de dúvidas quanto à entrega, o Juan colocou uma dúvida do Millikan, falei que eu vou dar uma olhada. Alguma outra dúvida?
de coisas que vocês tentaram fazer e não conseguiram? Não? Lembrando também, se bem que para vocês que estão aqui esse lembrete é desnecessário, eu diria, né? Mas não custa. Lembrando também que essas atividades elas não serão computadas apenas para nota, mas também para presença, tá? Então, mesmo que você tenha alguma dificuldade teórica ali de responder um outro item, não tenha certeza, ou até perceba que está errado ou não consiga e vai entregar incompleto, não deixe de entregar, porque isso também vai valer para a presença, em virtude do acesso do ensino remoto, tá? Então, atenção com isso. Bom, moçada, se vocês não colocam dúvida nenhuma, eu vou partir aqui para o que está estipulado nessa aula, que na verdade estava estipulado em aulas anteriores, mas eu achei que era importante, né, a gente dar o tempo ao tempo aqui e fazer um replanejamento e discutir melhor os simuladores. Mas hoje eu preciso avançar para um aprofundamento da discussão do corpo negro e, a depender do tempo, também do átomo de Bohr. Ok? Então, beleza. Vamos compartilhar aqui. Então eu vou primeiro descompartilhar a minha webcam para não sobrecarregar a conexão. E vou compartilhar agora janela do aplicativo, uma apresentação aqui. Espera aí. Agora sim. Então, a minha intenção aqui é a gente então voltar na discussão do corpo negro, fazer uma breve passagem histórica aqui do desenvolvimento das descobertas, né, sobre ele, as teorias que foram sendo projetadas, mas principalmente ao final fazer uma discussão mais prática, inclusive mostrando aqui numa tabela Excel as diferenças entre as fórmulas que no final do século XIX e começo do XX se tinha para o experimento do problema do corpo negro e como que a fórmula que Planck, né, propôs realmente atendia a todos os dados experimentais, inclusive os dois campos teóricos que estavam divergindo. Muito bem, então começamos lá claro que isso aqui, como eu falei, é só uma breve passagem, tá? Não é uma intenção minha, nenhuma rigorosidade aqui com história da ciência. E então, claro que aqui tem muitos pormenores que não estão sendo tratados. Eu fui pegando aqui só os pontos mais, digamos, mais gritantes, mais relevantes, né, que ficaram pelo menos mais famosos aí, né, nessa história do corpo negro, tá? Então, em 1858, o Stewart descobre que a razão então entre o poder de emissão e o poder de absorção de um corpo é uma função do comprimento de onda, né, do lambda da radiação emitida ou absorvida, e da temperatura. Então ele não descobriu nenhuma fórmula, mas ele percebeu que a razão entre o que um objeto que está aquecido, né, emite de radiação e o que ele absorve de radiação era dependente de duas coisas: do comprimento de onda da radiação em si e da temperatura. Mas é isso, ele conseguiu só uma relação de dependência. Como eu disse, por isso que eu falei que isso aqui é só uma breve passagem. Ou seja, existem outros
estudiosos, né, cientistas pré-Stewart e contemporâneos de Stewart que dialogam com essa ideia aqui, mas ficou notavelmente, né, reconhecido o nome dele como o cara que teria dado o nó aí decisivo, né, para essa questão. Logo depois, né, um ano depois, portanto quase praticamente contemporâneo aí ao Stewart, o Kirchhoff, sim, o mesmo Kirchhoff lá das malhas de Kirchhoff da eletricidade, mas trabalhando aqui no campo, né, da termodinâmica, ondas e coisas assim, ele chega de uma forma independente à mesma conclusão. Por isso que a gente percebe mesmo, né, que com certeza existiam muitos teóricos discutindo, né, estudando essa questão ali, tanto que dois caras que aparentemente não se conheciam, não estavam em nenhum tipo de evento junto ou trocavam correspondências, chegaram praticamente juntos em conclusões muito parecidas, tá? Mas perceba que até aqui então é uma coisa qualitativa. Eles perceberam que uma coisa, ou seja, o poder de absorção e de emissão, depende da temperatura e do comprimento de onda, mas nada quantitativo aqui ainda. A primeira relação mais quantitativa, concreta, aparece em 79 com o Stephan, que percebe que a intensidade total de radiação emitida por um corpo não só depende da temperatura, mas como depende de uma forma mais específica, depende muito da temperatura, depende da quarta potência da temperatura, é proporcional, mais exatamente é proporcional à quarta potência da temperatura. Ainda não se descobriu aqui uma relação matemática de igualdade, mas já se avançou em relação a antes, descobrindo que existia então uma relação de proporcionalidade, né, matemática com a quarta potência da temperatura. Então, se antes, né, falava-se que dependia do lambda da temperatura, se percebeu que aqui depende da temperatura com uma forma mais intensa. Boltzmann, em 84, fica muito famoso e como está muito relacionado, né, com aquela teoria anterior, aquela proposta anterior do Stephan, então acaba sendo reconhecido, ficando conhecida como a fórmula, né, a teoria de Stephan Boltzmann. Ele sim consegue dar um avanço quantitativo mais concreto à teoria, à proposta que o Stephan tinha feito, e ele descobre qual é a razão de proporcionalidade. Então a razão de proporcionalidade acaba sendo esse valor aqui de 5,67 vezes 10 a menos 8 nessa unidade. Não estamos aqui entrando no mérito do como. Equação, como é que é, Stephanie? Equação do meu irmão? Por quê? Como é que o teu irmão chama? Ah, olha só. Ok, beleza. Então, voltando aqui, então o Boltzmann, retrabalhando, né, a teoria lá proposta do Stephan, chega então num valor aqui de como que a radiação, mais exatamente o R aqui, ó, a intensidade total da radiação dependia da temperatura quarta. Em 96, então olha como, só pensando um pouco nas datas, né? Então a gente está aqui, eu comecei com 58, 59, pulamos aqui uns 20 anos, né? 79, 84, agora 96, que eu quero, um pouco abaixo também, ó, 1896, tem dois caras aqui que trabalham alguma coisa no mesmo ano, né? Então isso já é uma amostra do que acho que a gente já conversou com vocês em algum momento, como fervilhavam as pesquisas no final do século XIX, virada para o século XX. Conforme a gente vai se aproximando do finalzinho do século XIX e faz a virada para o XX, mas se multiplicam em muitos índices aí a quantidade de trabalhos publicados em várias áreas científicas. Nessa área específica da termodinâmica, da ondulatória, do eletromagnetismo, pensando na questão de ondas, então nem se fala. Livros e mais livros, tratados e mais tratados, teses, publicações, congressos e assim vai. Então em 96, o Wien
Ao considerar que a radiação térmica podia ser interpretada como a vibração de osciladores moleculares, então como assim? Isso aqui já é no final do século XX, portanto já se está no contexto da teoria do Maxwell, do eletromagnetismo, e já se sabe que cargas vibrando, um elétron, por exemplo, vibrando, uma carga elétrica vibrando, emite, né, onda eletromagnética. E então nesse contexto, Wien, já ciente, né, dessa evolução teórica aí, ele propõe isso. Então, sabendo que a radiação térmica decorre da vibração e que a intensidade dessa radiação era proporcional ao número desses osciladores, ele obtém um valor para aquela grandeza física que lá no começo, em 58, né, que a gente falou, aquele sujeito estava tentando descobrir e tinha descoberto que existia uma relação, mas ele chegou só que tinha relação, mas ele não sabia qual era a relação. Este cara foi o primeiro que consegue apresentar uma relação matemática, formal, quantitativa, que explicava muito bem alguns valores dos experimentos que se faziam com corpos emitindo radiação. No mesmo ano, 96, o Paschen também, empiricamente, chega nessa mesma expressão. Quer dizer, o Wien chegou teoricamente, trabalhando com essa consideração teórica aqui, dos vibradores, dos osciladores, ele chega nessa expressão matemática. E o Paschen, trabalhando com dados experimentais, empiricamente, ele chega numa expressão similar. Ok? Deixa eu voltar aqui e ver se tem alguma coisa no chat. Queria uma irmã, Juana, e vocês, eu te contar. Enquanto tá rolando a aula aqui, vocês estão fazendo uma conversa paralela aqui. Te contar, viu? Bom, voltando aqui, como a expressão do Paschen e do Wien só se aplicava a pequenos lambdas, ou seja, altas frequências, então, como eu disse, essa fórmula aqui, do Wien, ele foi o primeiro cara que conseguiu chegar numa formulação matemática da intensidade. Gente, essa intensidade aqui, esse I, né, de lambda T, é exatamente, ou pelo menos é um análogo daquele eixo vertical do nosso simulador do corpo negro. Então você lembra que o simulador do corpo negro era um eixo das ordenadas justamente da intensidade e na abscissa do comprimento de onda. É justamente isso que a gente está tentando mostrar para vocês, como que foi se evoluindo até chegar numa fórmula que realmente explique aquele gráfico por inteiro. Aqui em 96 já se fez um enorme avanço com o Wien e o Paschen, empiricamente, chegando numa fórmula matemática que batia muito bem, praticamente perfeitamente, com os experimentos de altas frequências, quer dizer, pequenos comprimentos de onda, mas ela não se adequava bem aos experimentos com baixas frequências e, portanto, grandes comprimentos de onda. Um pouco mais à frente, em 1900, Rayleigh, ao considerar a intensidade da radiação térmica como sendo proporcional aos tons normais de vibração dos osciladores moleculares, tons normais. Você que fez FEL deve ter discutido essa questão lá, que é dos modos normais de vibração. Por exemplo, numa corda, né? Quando duas pessoas seguram uma corda em cada extremidade, um fica fixo e o outro começa a oscilar a corda. A depender da frequência de oscilação, você começa a enxergar no meio do caminho vales, nós e ventres. E o primeiro harmônico, ou o primeiro modo normal de vibração, seria aquele que só tem um ventre e os dois nós fixos estão na mão de cada um. O segundo modo normal de vibração é quando aparecem dois ventres e um nó no meio do caminho. É muito comum em FEL, pelo menos, se fazer essa brincadeira ou com cordas ou com molas no laboratório lá de física, né? Pela internet você acha também um monte de filmes que mostram essa questão dos modos normais de vibração numa corda, numa mola. Ora, se
de acordo lá com a teoria que estava vigente, como eu falei, aquele contexto da época, né, já do eletromagnetismo de Maxwell, começou-se a se pensar de que ondas eletromagnéticas se devem à vibração, então era meio que um passo natural nesse contexto histórico começar a pensar que nem o Rayleigh aqui pensou, de que, bom, então, eu vou pensar, se esses osciladores estiverem vibrando de uma forma mais específica, tal qual fosse lá uma corda oscilando nos modos harmônicos dela, os modos normais de vibração, então eu teria determinadas condições especiais aqui pro meu experimento, digamos assim. E de fato, quando trabalhando com esta ideia, ele então chegou numa outra expressão matemática, que é esta daqui. Despreocupando-se com as constantes, tenham atenção aqui para os elementos das grandezas físicas, né? Então, a T seria temperatura, lambda, comprimento de onda. Então, veja que este cara aqui, que é o Rayleigh, ele chega numa expressão em que os valores das ordenadas daquele gráfico que nós trabalhamos no nosso simulador de corpo negro seriam dependentes de um termo aqui de temperatura multiplicado por um lambda elevado a menos 4, 1/4, né? Lambda elevado a quarta, mais essa exponencial aqui. Enquanto que o Wien chegou nessa outra expressão aqui, eu voltei nela, não tem temperatura aqui multiplicando o lambda, e o lambda está como elevado a menos 5, é 1 sobre lambda quinta. A exponencial é a mesma, e elevado a menos uma constante sobre lambda t. Repare que a exponencial é a mesma, mas modifica-se o fator que multiplica a exponencial. Ok? Muito bem. Acontece que essas duas expressões, experimentos realizados depois, em especial por esses dois caras aqui, em 1900, mostram que a fórmula de Wien falhava quando o lambda multiplicado pelo t era muito maior que 1, enquanto que as mesmas se ajustavam à fórmula do Rayleigh. Então, o que aconteceu aqui? Estava acontecendo então exatamente aqui na virada do século. Muita grana estava sendo fornecida para experimentos relacionados a corpo negro. Por quê? Porque corpo negro, nesse contexto do final do século XIX, tinha muito a ver com fornos industriais, portanto siderúrgicas. E naquele momento a siderurgia era um ramo econômico em franca ascensão, né, na humanidade. Então, pesquisas que tentassem explicar como que acontecia a temperatura dentro de fornos, dentro de uma cavidade, né, portanto muito aquecida, ou seja, o corpo negro, eram pesquisas que interessavam muito economicamente falando, porque a partir do entendimento de como acontece, você pode inventar, né, utensílios, máquinas, enfim, equipamentos. E nessa virada do século, então, tinham duas teorias vigentes e duas teorias muito bem fundamentadas. Uma, a proposta por Rayleigh, e outra proposta por Wien. E cada uma delas se ajustava, não vou dizer perfeitamente, mas muito proximamente dos dados experimentais. Só que uma se ajustava para um lado, digamos assim, desses dados experimentais, desse gráfico, e a outra se ajustava bem para o lado oposto. Mas nenhuma das duas conseguia, então, dar uma explicação global para aquele gráfico que nós estudamos aqui do corpo negro, que começa com, você lembra, né? Lambda pequeno, sobe, uma intensidade alta e depois cai de novo para uma intensidade baixa para lambdas maiores. Então, uma teoria, e não é só dado empírico, aqui já tínhamos teoria. Uma teoria formulada por Wien explicava satisfatoriamente uma região desse gráfico, vamos colocar aqui o lado direito, e a outra teoria do Rayleigh explicava satisfatoriamente o outro lado, vamos dizer esquerdo.
esquerdo ou direito depende de como que você monta o teu gráfico, se é em função do lambda ou se é em função da frequência, tá? Mas acho que você pegou a ideia. E faltava, evidentemente, era um contrassenso, enfim, para uma teoria física. Nenhuma teoria conseguia explicar, mas espera aí, eu preciso de alguma coisa que me explique aquele gráfico lá global que está sendo dado na teoria. E não se conseguia chegar e entender o que estava acontecendo. Chega então Planck, com aquela ideia que nós já discutimos logo no começo do nosso curso, em que ele entende que sim, tal qual estava se falando aqui, né, tanto Wien quanto Rayleigh, ok, vamos considerar que sim, que dentro de uma cavidade aquecida, com um buraco lá, né, para essa cavidade sair, a gente poder analisar o espectro dela, ok, vamos considerar que lá dentro são osciladores, então as cargas elétricas oscilando, se movimentando para lá e para cá freneticamente, e isso gera onda eletromagnética que bate numa parede, bate na outra, bate na outra, bate na outra, reflete, até sair pelo buraco do corpo negro. Mas Planck falou, vamos considerar aqui, matematicamente, de que não seja possível qualquer tipo de oscilação, mas que esses osciladores, a frequência de oscilação, só possa ocorrer, só possa existir se de fato for um modo normal de vibração. Então é como se lá no experimento, voltando ao experimento das cordas no laboratório de Fell, em que a gente está brincando lá com a corda ou com a mola, em que você percebe que qualquer vibraçãozinha aqui com a... Vocês fizeram essa experiência? Me digam aí por microfone ou no chat. Essa experiência da corda ou da mola, em que você vai vendo os nós e os ventres. Lembra de ter feito isso? No experimento? Sim, a gente fez várias, na verdade. Várias, né? Legal. Michael também? Sim, eu lembro, a gente fez sim. Perfeito. Foi bem legal. Então vocês devem se lembrar da dificuldade que é de você conseguir chegar na frequência. A primeira você ainda consegue facilmente, um ventre só no meio. A segunda ainda vai. A partir da terceira, no microfone da Stephanie, sempre que ela liga fica um ruído grande aí. Conforme você aumenta a frequência, é muito difícil você conseguir manter ali a destreza, né, da sua mão, do seu pulso, para você conseguir formar um harmônico. O mais comum, quando a gente mexe com corda e mola, prática no laboratório, é você não conseguir, ou seja, é você fazer uma pulsação ali do seu braço ali se movimentando, que fica uma bagunça, né, de ondas indo e ondas vindo. Você até sabe teoricamente estar ali interferindo construtivamente e destrutivamente, mas você vê uma bagunça. Para você conseguir mesmo fazer o primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico, quarto harmônico, é muita destreza, porque você precisa de muita movimentação no seu pulso, cansa o pulso, e de muito treino. Então, o Planck diz, olha, para os osciladores que estão lá dentro da cavidade, cargas elétricas, enfim, oscilando lá na cavidade, estranhamente acontece o oposto do que acontece na nossa vida. Eles não só têm muita facilidade de vibrar nesses modos de vibração normal, primeiro harmônico, segundo, terceiro, como inclusive não se movimentam se não for assim. Ou pelo menos nós não conseguimos registrar o movimento deles se eles não estão vibrando exatamente nos modos normais de vibração. Então é como se lá no experimento nosso de Fell, né, com as molas e cordas, a gente conseguisse vibrar no modo 1 de vibração, um ventre no meio, ou no modo 2, dois ventres e um nó no meio, ou 3 ventres e 2 nós, e por mais que tentássemos, não conseguíssemos fazer a corda vibrar bagunçada como na prática a gente vê. Então o Planck, ele tinha... E da onde que veio essa ideia que ele mesmo fisicamente, né, chamou absurda? Matematicamente. Então ele tinha uma expressão matemática
e ele era vamos supor, uma expressão, agora pensando em termos quantitativos, pensando em termos mais matemáticos. Ele tinha uma equação matemática, uma integral, e em vez de resolver com base no cálculo integral, ele se propôs a resolver a equação matemática, considerando, em vez de integral, uma somatória. Ora, uma integral, sabemos que nada mais é que uma somatória, mas é uma somatória dos infinitos retângulos, né, que você sempre pode imaginar um retângulozinho menor. Integral é a soma dos infinitos retângulos que somados dão a área embaixo da curva, né? Então, o Planck propôs uma ideia de que não, em vez de pensar numa integral, vamos pensar numa soma. E nesta soma, somente consideraremos determinados retângulos, ou vou colocar assim, retângulos de determinados comprimentos, espessuras, ou seja, os retângulos correspondentes exatamente aos modos harmônicos de vibração. Fato é, impondo essa consideração matemática, Planck chegou numa formulação, que é esta daqui, que, por incrível que pareça, bate tanto com a situação de Wien, com lambda multiplicado por t bem pequenininho, como com as situações propostas por Rayleigh, em que essa multiplicação é muito grande. Esta fórmula aqui, que é a fórmula que o Planck chegou, é a fórmula que explica satisfatoriamente aquele gráfico inteiro. Para isso, como eu disse aqui, impôs a quantização da energia dos osciladores. E as constantes, que até então apareciam de uma forma mais empírica, já se sabia, tanto Rayleigh como Wien já tinham um valor, né, para as constantes deles, mas não se tinha uma explicação de onde que vinham essas constantes. Ao impor essa condição na equação matemática que ele tinha lá para resolver, Planck não só chegou numa formulação com grandezas físicas, o lambda e o lambda t, mas ainda conseguiu um valor também da resolução dele. Naturalmente saiu quem era o C1 e quem era o C2. Então as constantes C1 e C2 eram exatamente iguais a esses valores aqui, onde aparecia o tal do H, que hoje nós conhecemos como constante de Planck. É claro que o próprio Planck não pôs o nome dele nessa constante, então ele chamava de um outro nome, digamos assim, constante, mas esse Hzinho aqui é aquele Hzinho da constante de Planck, como a gente tem usado aí em vários exercícios, tá? Muito bem. Curiosamente, em 1905, 5 anos depois do trabalho do Planck, o Rayleigh obtém uma nova expressão para o I, para aquele gráfico lá do eixo ordenado, sem conter dessa vez um fator exponencial. Essa expressão aqui, expressão que foi retrabalhada ainda no mesmo ano por James Jeans, e por isso essa fórmula aqui, que está projetada aqui para você, ficou conhecida como lei de Rayleigh-Jeans. Curioso porque se você pega alguns sites de internet por aí descuidados, alguns textos descuidados, aparece de um jeito como se essa lei de Rayleigh-Jeans fosse um trabalho conjunto dos dois, e mais ainda, fosse o trabalho anterior lá do Rayleigh, lá de 1900 e 1905, em conjunto com Jeans, e na verdade Rayleigh e Jeans nunca publicaram algum trabalho conjunto, nada disso. Ficou conhecido assim, justamente porque foram equações um retrabalhou a equação do outro, mas não porque eles fizeram a coisa em conjunto, tá? Mas ficou conhecido deste modo aqui. Mas o curioso aqui é que isso aqui aconteceu 5 anos depois da formulação do Planck. Então, ou Rayleigh, e aí para responder isso precisaria se debruçar, né, na história da ciência, nos originais lá, isso eu não fiz. Mas ou Rayleigh era pleno conhecedor do trabalho do Planck de 1900, mas como o Planck não tinha dado ainda uma explicação satisfatória no sentido físico e só no sentido matemático da coisa,
Rayleigh, assim como o próprio Planck, o Planck escreveu isso, né, que ele mesmo não entendia a resolução matemática que ele propôs e ele falava que algum dia ele achava que alguém ia descobrir alguma explicação física para aquela interpolação matemática que ele fez, era aquele truque matemático que ele fez ali, mas ele mesmo, Planck, não se conformava. Então talvez Rayleigh, seguindo essa mesma desconfiança do Planck, ainda não convencido, continuou pesquisando e 5 anos depois chegou numa outra expressão, né? Ou Rayleigh não era conhecedor do trabalho do Planck ainda, enfim, não dá para saber, porque naquela época, claro, em 1905 não tínhamos a velocidade de comunicação, né, de informação que temos hoje. Então pode ter acontecido as duas coisas, tá? Stephanie, então essa foi a forma de resolver a catástrofe do ultravioleta? Sim, é mais que isso. A catástrofe do ultravioleta ficou famosa, mas vamos colocar de uma forma mais global. Esta foi a forma de se resolver o problema do corpo negro. Então, avançando aqui, vamos mostrar agora, mas como assim resolver, né? Justamente isso, o problema do corpo negro. Eu falei para vocês que essa fórmula, então, do Planck, ela explica satisfatoriamente e ela conjuga tanto com a teoria do Wien como com a teoria do Rayleigh. Mas como assim? Vamos lembrar. Lado direito, né, do gráfico, uma teoria caía bem, lado esquerdo, outra teoria caía bem. Eu estou te dizendo que a fórmula do Planck cai bem dos dois lados, inclusive no meio do gráfico. Como assim? Então vamos lá. Vamos pegar aqui a fórmula do Planck, que é esta, e vamos tentar fazer com que ela se reduza à fórmula que o Wien tinha proposto. Para tanto, vamos impor o que a gente percebeu quando que a fórmula do Wien acaba sendo válida, né? Era para multiplicação do lambda do t muito pequenininha. Então vamos ver o que acontece. Vamos impor esta condição nesta fórmula. Se eu imponho esta condição nessa fórmula, se o lambda t é muito pequenininho e o h e o c são constantes, então a fração que aparece em cima dessa exponencial aqui, ó, hc sobre lambda kt, ela acaba sendo muito grande, né? Se o denominador é pequenininho, o resultado da conta, ou seja, a fração, acaba sendo enorme. Faz sentido. Faz sentido, né? Tudo bem? Muito bem. Então, deixa eu voltar aqui. Com isso, o que vai acontecer? Bom, então, esta exponencial e a hc sobre lambda kt fica muito maior que 1. Se o hc sobre lambda kt já é muito maior que 1, o e elevado a isso, então, vai ser muito maior ainda que 1. E como aqui está subtraindo 1, uma coisa muito maior que 1 subtraída do 1 praticamente não faz diferença. É a mesma coisa. Então a gente pode desprezar esse menos 1. E ao desprezar esse menos 1, então, chegamos exatamente na fórmula proposta por Wien, que é aquela que tem um lambda elevado a 5 embaixo. Lembra? É lambda menos 5. E não tinha o fator temperatura em cima. A única diferença é que, usando a formulação do Planck, nós sabemos qual é o valor da constante. Eu até vou voltar a minha transparência aqui para a gente chegar de novo naquela tela em que tinha a formulação do tal do Wien. Deixa eu voltar aqui. Professor, volta ali rapidão. Oi. Diga. Naquela equação final. Tá, vou voltar. Eu voltei na fórmula do Wien só para a gente perceber, ó, tinha uma constante aqui, uma constante dentro da exponencial e era lambda menos 5, ou seja, 1 sobre lambda quinta, certo? Voltando para a fórmula do Planck, já resolvida, né, para a condição de Wien, olha lá, chegamos exatamente na condição que a fórmula do Wien é satisfatória. E aí, Michael? Legal, deu para entender. A minha pergunta era, porque assim, tem aquela equação também, né, que fala que V igual a lambda F. Sim. Se a gente considerar o V velocidade da luz, será que teria como colocar uma frequência nessa equação? Porque a gente
Tem, a frequência está aqui. Em vez de lambda, é só você trocar o lambda por essa relação que você colocou e você vai ter frequência aqui. Agora eu tô pensando se isso seria útil ou não. Eu acho que é melhor trabalhar com comprimento de onda, né? Tanto faz, porque assim, eu lembro o gráfico que nós trabalhamos no simulador era o gráfico da intensidade em função do comprimento de onda. Mas nada impede de você trabalhar com o gráfico da intensidade pela frequência. A única coisa é que, lembra a lei de Wien que a gente percebeu, né, que o gráfico ia se deslocar, o pico do gráfico ia se deslocando para a esquerda. Se você faz em função da frequência, o pico do gráfico vai se deslocando para a direita. Mas dá na mesma. Entendi. Ah, legal. Tudo bem? A sequência agora vai ser mostrar para você o outro lado da questão. De que forma que a equação matemática proposta por Planck também cabe direitinho para a formulação da outra teoria, que é a do Rayleigh. É só a gente impor a condição oposta, ou seja, se a fórmula do Wien batia satisfatoriamente com os dados experimentais em que o lambda t, né, multiplicação desses dois caras, era muito pequenininha, você vai ver agora que na formulação do lambda, se a gente coloca o lambda t ao contrário, muito grande, a gente vai acabar caindo na fórmula do Rayleigh. Vamos trabalhar então. Próxima transparência. Vamos lá. Então agora estamos de novo aqui com a formulação do Planck e vamos impor a condição de que o lambda t é muito grande agora. Ora, se o lambda t é muito grande, então aquela coisa que está em cima da exponencial, hc sobre lambda kt, é muito pequena. Você está dividindo por algo muito grande, você vai ter como resultado algo muito pequeno, aproximadamente zero. Ora, mas é o e elevado a isto, então vai ficar aqui e elevado a zero. Mas se é e elevado a zero, qualquer coisa elevado a zero dá 1. Mas acontece que aqui embaixo nós temos 1 menos 1. E 1 menos 1 dá 0. E aí a gente vai acabar caindo numa divisão por zero. Mas divisão por zero não dá para fazer, né? É indeterminação. Cai naqueles problemas de matemática que você já estudou em algum cálculo da vida aí, 1, 2, 3, 4. Sei lá quantos cálculos que você já fez nessa vida e quantas vezes. Mas, enfim, é uma indeterminação. Não dá para fazer essa divisão. Não dá mais ou menos, né? Na verdade dá. Não dá para fazer só 4, prof. Que isso? Então, não dá, entre aspas, não dá para fazer exatamente esta. Mas você já aprendeu nos seus cálculos da vida de que a gente pode trabalhar nessas... quer dizer, desde que a equação permita, né? A gente muitas vezes consegue trabalhar com expansão. Então, no caso, a expansão de Taylor, expansão de Maclaurin, lembra disso? Então, aqui, o e elevado a x, ou seja, esse e aqui que está aqui dentro, e é igual a hc menos lambda kt, né? Que vai acabar, então, dando aí e elevado a zero. Eu posso trabalhar essa exponencial fazendo uma expansão dela. Acho que aqui é a expansão de Taylor, se não me engano. Mas, enfim, você busca na internet, né, e você acha facilmente a fórmula da expansão. Você transformar o e elevado a x numa somatória. Então, o e elevado a x pode ser entendido como uma somatória de infinitos termos, em que esses termos se dão desta fórmula. 1 mais x ao quadrado sobre 2, mais x ao cubo sobre 6, e assim vai indo. Quanto mais termos você vai colocando aqui, até o termo, né, até o infinito, então quanto mais termos você vai colocando aqui, você mais se aproxima do valor do e elevado a x. Claro, se você pegar só o primeiro termo, você vai falar que o e elevado a x é igual a 1. Não, só vai ser 1 se o x for 0. Se o x não for 0 for maior que 1,
você então vai precisar ir pegando os outros valores. Mas perceba que cada vez que você coloca um fator a mais, você está trabalhando com uma potência a mais, uma multiplicação, x vezes x ao quadrado, x ao cubo, x vezes x ao quadrado, x à quarta. Então, a depender do valor desse x, você pode chegar em considerações de falar, olha, ok, eu entendi que quanto mais fatores eu tenho, mais eu me aproximo do resultado definitivo, perfeito. Mas eu posso, de acordo com o meu problema, considerar que a partir deste fator aqui, ou a partir deste fator aqui, não é relevante. Eu vou estar apenas contribuindo lá com a minha terceira, quarta, quinta casa decimal. Então a gente pode, numa primeira aproximação, desprezá-los. Este é o intuito, né, de usar expansões de uma função numa série de Taylor, série de Maclaurin. Muito bem. Em virtude disso, vamos lá. Então vamos pegar o nosso e elevado a lambda c sobre hc sobre lambda kt e colocar nessa expressão aqui, em que o e elevado a x então fica 1 mais x. Quem que é o x? O x é quem está na exponencial do e, né? Então hc sobre, é o expoente do e, hc sobre lambda kt. Mas lembra que a gente já chegou na conclusão, né, de que o e elevado a hc é praticamente 1, não é isso? Então, se você elevar esse cara aqui ao quadrado, ou melhor, o hc sobre lambda kt é aproximadamente 0. Ele já é aproximadamente 0. Então, este número aqui, ó, já é aproximadamente 0. Ora, o que vai resultar se eu colocar este número ao quadrado? Praticamente 0 ao quadrado. Ok, não é 0, na verdade é 0, alguma coisa, porque ele é aproximadamente 0. Então, mas 0, alguma coisa elevado ao quadrado vai dar 0,000, sei lá quantas casas decimais, sei lá não. Dá para fazer a conta e realmente mostrar de que o próximo fator aqui, que seria o x ao quadrado sobre 2, é desprezível frente a estes valores aqui. Então, se eu aproximar o e elevado a hc sobre lambda kt por esses dois fatores apenas e jogar naquela equação, acho que você já está adivinhando o que vai acontecer. Eu vou colocar 1 mais hc sobre lambda no lugar do e. Como tem aquele menos 1 lá, o que vai acontecer? Vai acontecer que o 1 positivo, que eu acrescentei agora, vai cancelar com aquele 1 negativo, né? Vai dar 0, e vai sobrar apenas o hc sobre lambda kt, que nada mais é, trabalhando um pouco aqui a equação, simplificando o que der para simplificar, nada mais é que a fórmula do Rayleigh-Jeans, em que tem um t em cima e o lambda quarta embaixo. Ó, na transparência anterior, em que eu fiz a redução para a fórmula do Wien, eu mostrei que quando o lambda t for muito menor que 1, eu chego numa expressão em que não tem o t aqui em cima, temperatura, e embaixo tem a quinta potência de lambda, que é a fórmula do Wien. Trabalhando com lambda t muito grande, eu descubro que eu chego numa expressão em que eu tenho a temperatura t em cima e a quarta potência do lambda embaixo, que bate exatamente com aquela formulação última que o Rayleigh, que o Jeans, retrabalhando o Rayleigh, chegou. Então perceba, a fórmula do Planck ela se ajusta perfeitamente aos dois lados, às duas condições teóricas que até então existiam evoluídas. Então eu não mostrei, claro, porque mesmo eu teria que me debruçar, né, nos próprios trabalhos do Planck, entrar em toda a teoria lá dos osciladores harmônicos, as considerações que ele e outros faziam lá no final do século XIX para explicar exatamente a demonstração. Então eu não demonstrei para você a fórmula do Planck, mas a minha preocupação foi, bom, dada a fórmula do Planck, vamos entender por que realmente ela ficou tão famosa. Por quê? Porque ela resolveu um problema que angustiava, né, estava pendente na física ao final do século, um problema
latente, como falei, muito dinheiro de pesquisa, inclusive voltado para isso, e um cara consegue, olha, Riley e Jeans, vocês estão certos na teoria de vocês, só que ela só vale para lambda t's muito grandes. Vim, você também está certo na teoria sua, só que ela só vale para lambda t muito pequeno. A fórmula global, que pega inclusive o pico do gráfico, é essa aqui que eu estou apresentando. Então é evidente, fica fácil perceber o porquê que essa fórmula e a teoria do Planck ficou tão realçada, né, digamos assim. Sem falar, evidentemente, de que, na verdade, isso era o começo da história. A semente maior que o Planck colocou é a ideia da quantização. Ele só chegou nessa fórmula porque, em vez de trabalhar com um cálculo integral, ele trabalhou com um cálculo de somatórias e considerando válido, dentro dessa somatória, somente os valores múltiplos inteiros de um determinado valor, que seria o modo normal número 1, o harmônico número 1, como se fosse lá a nossa corda, né, a nossa mola no laboratório de Fel. Tá? Mas ele mesmo, Planck, não conseguiu dar uma explicação satisfatória física do porquê. Depois veio Einstein, depois veio Bohr e toda a física quântica do século 20 e 21, e hoje nós aceitamos bem essa ideia da quantização. Mas naquela época era completamente estranho você ter que pensar numa coisa que saltava, e você não podia admitir valores quebrados, né, entre um inteiro número 1 e o inteiro número 2. Estou vendo aqui no chat, esses slides estão no Moodle, mas é em PDF, eles só não estão nessa animação em que a gente vai mostrando passo a passo, tá? Mas já estão no Moodle sim em PDF. Muito bem, mas o mais interessante, não sei se é interessante, onde eu quero chegar mesmo com vocês, então a apresentação em si terminou aqui, mas o que eu quero mostrar para vocês agora é uma outra coisa que acho que vai dar uma noção maior ainda, espera-se, para você entender a grandiosidade aí, né, da formulação que o Planck chegou. Então eu tenho uma tabela aqui Excel, que eu vou compartilhar aqui, e também já está lá no no Moodle Campus, que é essa tabela aqui, deve entrar aqui, entrou, que é uma tabela em que eu fiz o seguinte aqui, ó. Então, o nome dela, Corpo Negro, Rayleigh versus Wien versus Planck. Então, tabelas e gráficos para melhor entender as comparações entre as expressões matemáticas de Planck e do Wien e do Rayleigh-Jeans, tá? Então, o que eu fiz? É uma tabela Excel em que ela já está aqui com números pré-definidos e formulações, tá? Aqui do lado esquerdo, acho que você está enxergando, eu tenho constantes. Deixa eu voltar aqui na tela. Apareceu para você? Agora sim, né? Então, aqui do lado esquerdo, você tem constantes, né? O valor do π, valor da velocidade da luz, valor do Hzinho, enfim, todos eles, H vezes C já, tudo multiplicado então. Todas as constantes que entram naquelas equações todas que eu fiz mostrando para vocês estão aqui do lado esquerdo, muito bem. E o que eu quero? Eu quero construir um gráfico da intensidade em função do lambda. Eu quero construir aqueles gráficos que o simulador já traz para a gente feitos, tá? Mas eu quero construir aquele gráfico pensando nas três teorias. A teoria do Planck, e portanto a formulação matemática dele, a teoria e formulação matemática do Wien e do Rayleigh. E fazer comparações. Então, para tanto, eu bolei aqui um Excel em que eu vou ter, vamos pensar aqui na temperatura de 300 Kelvin, tá? Então aqui eu tenho a formulação do Rayleigh, aqui eu tenho a formulação do Wien, e aqui eu tenho a formulação do Planck. Aqui estão as fórmulas, inclusive, né, de cada um deles. Acho que você está enxergando, né? Vocês estão enxergando bem a tabela Excel? Tudo bem? Então tá bom. Eu tô vendo bem aqui. Dá para dar um zoom também, aí fica melhor. Isso, Então tá. Aliás, boa, dá para dar o zoom? Deixa eu...
para vocês. Se você clicar no botãozinho aqui de expandir, né? Aí você tem uma expansão. Isso, no caso é aqui mesmo eu tô querendo dizer. Isso, perfeito. Então tá. Então, voltando aqui, então eu tenho então as três formulações aqui. E lambda do Rayleigh, E lambda do Wien, E lambda do Planck. Aqui estão as fórmulas, a fórmula, digo, escritas, e aqui embaixo ó, são as fórmulas enquanto formulação mesmo, né, codificação aqui do Excel. Se você olhar aqui vai estar um G8 sobre F8 elevado à quarta. Esses valores têm a ver com as constantes e com os valores do lambda que eu vou colocando aqui e também da temperatura. Então eu estou aqui analisando como que o lambda, como que a intensidade ou a energia, como está colocado aqui, tá? Dá para você colocar tanto em termos de energia ou de intensidade, isso tanto faz. Estou colocando aqui no formato na formulação de energia para ficar mais de acordo mesmo com o que eles publicaram no trabalho deles. Mas enfim, então, dada a temperatura fixa, 300 Kelvin, como que esta energia ou esta intensidade evolui ao longo do lambda. E os lambdas, aqui no Excel, eu fui evoluindo de uma forma que me interessava para poder construir os gráficos. Tá? Então, os lambdas estão aqui, começo com um valor bem pequenininho, 4 vezes 10 a menos 8, e vou usando esses multiplicadores aqui para ele passar para os valores que eu julguei aqui mais interessantes. Você vai entender já já o porquê. E vou fazer isso também para a temperatura de 3000 Kelvin, e depois para a temperatura de 6000 Kelvin. Tá? Por quê? Porque isso eu quero mostrar para vocês tanto a comparação entre as três formulações, mas eu quero também resgatar uma coisa que nós discutimos lá no nosso no roteiro do simulador e nas nossas aulas, do que acontecia conforme aumentava a temperatura, né? Você lembra que conforme aumentava a temperatura, o pico do gráfico se deslocava. Então tá, dado isso, o que eu fiz? Excel, construa para mim os gráficos correspondentes a essas tabelas, tá? Então, vamos lá. Gráficos correspondentes a essas tabelas. Então aqui, ó, gráfico para a temperatura de 300 Kelvin. Para a temperatura de 300 Kelvin, o que a gente consegue observar? A gente consegue observar que a fórmula do Wien é este gráfico aqui pintado de verde. A fórmula do Rayleigh nos daria esse gráfico aqui, ó, pintado de vermelho. E a fórmula do Planck nos dá o gráfico pintado de azul. Veja que para comprimentos de onda bem pequenininhos aqui, ó, a fórmula do Planck, que é a linha azul, se projeta por cima da linha verde, batendo exatamente com os dados propostos por Wien. Enquanto que, se você for para outra extremidade, para lambdas bem grandes, o que vai acontecer? Dá a impressão aqui, ó, que as três formulações chegam num senso comum, né? Mas não é bem assim, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos ampliar um pouco. Vamos ampliar um pouco este nosso gráfico. Então eu fui aqui e Excel, por favor, em vez de me mostrar todos os valores, desde os lambdas menorzinhos até os lambdas, na verdade é o contrário, né? Não, tá certo. Desde os lambdas menorzinhos, 1 vezes 10 a menos 5, 2, até os lambdas maiores, Excel, por favor, me mostre o gráfico, somente a região do gráfico em que os lambdas são maiores. Tá bom. Aqui, ó. Para lambdas grandes, o que está acontecendo? Olha a fórmula do Planck azulzinha se ajustando cada vez mais à fórmula, a linha vermelha, que é do Rayleigh, e começando a se ficar mais separada da fórmula do Wien.
É isso. Se você quiser ampliar ainda mais, né, como se fosse uma lente de aumento ampliando aqui, e for para lambdas ainda maiores, você vai ver que realmente a fórmula do Planck, a curva, né, construída com a fórmula do Planck, vai se ajustando perfeitamente à curva construída com a fórmula do Rayleigh e se separando cada vez mais da fórmula da linha construída com a fórmula do Wien. Então, acho que aqui fica mais concreto você entender o que eu estava dizendo, como que a fórmula do Planck, que é dada pela linha azul aqui, se ajusta tanto para uma teoria quanto para outra teoria. Deu para entender? Até agora? Então, beleza. Esse gráfico, essa tabela Excel também já está lá no ambiente, tá? Tem uma tabela lá no material de apoio que é exatamente essa tabela que eu estou projetando aqui para você. Só para aprofundar a questão, e se for para temperatura maior, né? Vamos lá para a temperatura de 3000 Kelvin. Na temperatura de 3000 Kelvin, olha lá, a mesma coisa acontece. Aqui está a fórmula do Planck se ajustando muito bem com a fórmula do Wien para lambdas pequenos e, hora que eu amplio, você percebe que o casamento com a fórmula do Rayleigh é ainda maior e o distanciamento para a fórmula do Wien fica mais evidente. E se você for para a temperatura ainda maior, tipo 6000 Kelvin, esse fenômeno que eu te disse acontece com mais perfeição ainda. Então, bateu com aquilo, né? Quanto para uma região do gráfico em que você tem comprimentos de onda maiores, ou seja, frequências menores, uma das teorias explicava satisfatoriamente. Enquanto que para a região oposta, com lambdas pequenos, portanto frequências maiores, a outra teoria é que se ajusta perfeitamente. As duas teorias, portanto, dentro dos seus contextos, estão corretas, não estão erradas. Tanto que a fórmula do Planck, a gente percebeu que matematicamente você chega numa e chega na outra se você impõe aqueles contextos. Mas a única que consegue juntar as duas coisas é a teoria do Planck, e teoria essa em que ele impôs a quantização dos modos de vibração dos harmônicos, ou seja, ele impôs a quantização da matéria pela primeira vez aí na história da ciência. Tá? Então é isso, eu queria mostrar para vocês essa discussão, esse aprofundamento, né, porque o nosso simulador, ele, de propósito, né, ele foi mais no qualitativo, e o quantitativo até existiu ali no sentido de você construir o gráfico do lambda t e traçar ali algumas conclusões, mas nós não tínhamos nos debruçado, né, nessa questão mais matemática de como que o Planck chegou lá. Eu fui até o meio do caminho aqui hoje, né, então não te mostrei exatamente como que o Planck fez, quer dizer, qual é a demonstração exata que o Planck fez para chegar nisso. A minha preocupação foi muito mais te mostrar as consequências, né? A demonstração em si, claro, é uma coisa muito mais complexa que mesmo eu precisaria estudar para te explicar, e precisaríamos de muitas web aulas aqui para chegar lá, porque é uma coisa muito específica da teoria da época, inclusive, né? Mas acho que o objetivo foi alcançado. Ok? Professor, então deixa eu ver se eu entendi. O gráfico proposto pela equação de Planck, para pequenas temperaturas, ele se ajusta àquela verde do Wien, né? E aí, conforme ele aumenta a temperatura, ela vai se ajustando à linha vermelha, que eu não lembro o nome. Não, vamos dizer assim, ela se ajusta mais, Michael. Mas de todo jeito, mesmo para temperaturas baixas, ela já se ajusta do lado esquerdo aqui para a formulação de Wien e do lado direito para a formulação de Rayleigh. É que quanto mais você diminui a temperatura, mais fica evidente o lado esquerdo aqui do meu gráfico. Quanto mais você aumenta a temperatura, fica mais evidenciado o lado direito do gráfico, o ajuste perfeito com
o Rayleigh, né, quando você amplia o gráfico. Mas em todas as situações, a formulação do Planck é uma formulação que se mostra correta e bate com a formulação do Wien para um lado e a formulação do Rayleigh para o outro. Apenas fica mais evidente se você aumenta a temperatura ou diminui a temperatura. Entendi. Então, resumindo a conversa, essa foi então como que o Planck desvendou matematicamente o problema do corpo negro. Eu insisto com isso, tá? Matematicamente, porque é o que ele mesmo, Planck, falou. Ele, acho que dá para dizer, precisaria pegar os últimos escritos dele, mas acho que dá para dizer que ele faleceu ainda com essa pulga atrás da orelha. Assim como Einstein também, né? A física quântica é uma coisa que ainda perturba muitos físicos, mas no momento da sua formulação e desenvolvimento, né, inicial, perturbava demais. E o próprio Planck escreveu em vários momentos, falou em algumas palestras isso. Ele não aceitava, não entendia como que matematicamente aquilo era possível, e a gente não conseguia descobrir uma ideia física, teórica, plausível, que, de acordo com as leis da mecânica clássica, conhecidas e muito bem, né, estruturadas naquele momento, final do século XIX, não se conseguia explicar. Você tinha que romper com a ideia clássica para ir para essa ideia da quântica, mas o Planck era um físico clássico, né? Ele enfim, estava completamente convencido da mecânica clássica, da mecânica de Newton, do eletromagnetismo de Maxwell, e de repente ele mesmo, para resolver um problema, tem que furar com aquelas teorias. Isso foi balançou o alicerce teórico do próprio Planck, né? E ele mesmo ficou muito confuso com isso, e em vários momentos escreveu sobre essa confusão, e mais que confusão, um certo repúdio teórico à matemática que ele mesmo desenvolveu. Mas ela acabou se demonstrando como correta. E a ideia, como eu falei, da quantização hoje é uma ideia que está consolidada aí entre os físicos. É a chamada física quântica. Mas ainda há físicos que não gostam da ideia. Tentam construir uma outra argumentação. Mas todos os dados experimentais levam à física quântica hoje em dia. Imagina viver numa época de ruptura, a pessoa estudou uma coisa a vida inteira, exato, acreditando que aquilo era física, daí de repente você tem uma quebra de paradigma. Exatamente. Este é a questão-chave. É o Thomas Kuhn, né, analisa essa questão no livro dele, Estrutura das Revoluções Científicas. Não sei se vocês já leram, mas muito interessante, vale muito a pena. Muito bem. Eu tenho uma outra discussão desse mesmo tom para fazer com vocês, relacionado a como que o Bohr também chega na teoria dele, ou como que por que a teoria do Bohr foi tão revolucionária e resolveu os problemas também, outro tipo de problema na época, né? Eu vou aproveitar ainda o finzinho aqui do nosso tempo para iniciar a discussão com você, mas fechar na semana que vem. Eu quero aproveitar já agora, porque, enfim, semana que vem já é a nossa última, né, web aula. Podemos eventualmente marcar alguma coisa a mais voluntariamente, mas do programa nosso, a semana que vem é a nossa última web aula. Então, eu pelo menos vou dar uma ideia para você. O slide que eu vou projetar aqui também já está lá no ambiente. Então, depois que eu fizer uma primeira ideia aqui, desenvolver, né, o início, fica a sugestão de você
olhar o arquivo que tem lá no ambiente para, na semana que vem, eventualmente, já vir aqui com algumas perguntas. Então eu vou... Mas se tiver alguma dúvida sobre o que a gente acabou de discutir, o comentário, diga aí, tá? Eu só estou me adiantando aqui para já projetar o que eu quero. Que é isso aqui. Então, por que eu gostaria que você não saísse, né, da disciplina ESM sem ter visto um aprofundamento matemático dessas duas, vamos dizer, teorias, ou desses dois desenvolvimentos teóricos, né, que é essa do corpo negro, que eu acabei de discutir com vocês, e a questão do Bohr. Porque foram essas duas, mais a questão do efeito fotoelétrico, foram os três experimentos, ou os três desenvolvimentos teóricos que deram um start, né, para toda a física que se desenvolve ali ao longo do século XX depois e até hoje, o século XXI, que é a física quântica. Então são três marcos importantes, por isso que é importantíssimo realçar. E é nessa disciplina que você faz essa discussão, né? Em outra, dificilmente que o professor que pegar a disciplina vai fazer. Então, eu vou só iniciar aqui em 10 minutinhos para introduzir a questão, e na semana que vem eu continuo e fecho, né, aprofundando. Mas a ideia aqui é a seguinte: então, qual era o contexto do final do século XIX, começo do século XX, com relação aos espectros ópticos dos elementos químicos? Por exemplo, o espectro óptico do hidrogênio como hoje conhecido. O hoje conhecido, né, a gente já viu, já estudou, já fez um monte de probleminhas em lista de exercícios sobre isso daqui. No hidrogênio a gente tem as séries na região do infravermelho, da luz visível e do ultravioleta. Séries porque, você vai ver já, lá no final do século XIX, existiram cientistas, pesquisadores, que se debruçando na questão dos espectros ópticos, quer dizer, apontando os seus prismas, as suas redes de difração para a luz que vem de estrela e observando o que acontecia, estando ciente que lá tem muito hidrogênio nas estrelas, então, portanto, observando os espectros ópticos de hidrogênio, se construíam tabelas e mais tabelas de quais eram as linhas, de quais eram os comprimentos de onda que se observava, né, nas difrações, e se construíam tabelas e mais tabelas. E ao longo do final do século XIX, ali comecinho do XX, existiram alguns pesquisadores que ficaram famosos por conseguir descobrir uma relação matemática para algumas dessas linhas. Então, a série de Balmer, que é a série do visível, ou seja, Balmer estudou as séries, as linhas de difração na região do visível, quer dizer, luz vermelha, luz azul, luz amarela, luz violeta, e conseguiu, já eu mostro, dar uma primeira explicação matemática, uma relação matemática entre esses comprimentos de onda aqui, do violeta 410, o violeta 434, o azul esverdeado 486, o vermelho 656, tudo em nanômetros. Então, esses dados eram dados conhecidos e tabelados por astrônomos que olhavam as estrelas. Balmer não era um astrônomo, mas ele era um estudioso. Na verdade, ele era até um professor de ensino médio da época, mas que estudava bastante, pesquisava essa parte da física. E olhando esses números, é exatamente isso, olhando esses números, ele conseguiu perceber que esses números 410, 434, 6 estavam de alguma forma matematicamente relacionados. Lyman, por outro lado, estudando as linhas do ultravioleta,
e os valores, né, de nanômetros aqui, ele chegou numa outra percepção de que os números da série do ultravioleta também guardavam uma certa relação matemática entre si. E o Paschen também fez a mesma coisa para a série do infravermelho. Esses são os valores do que hoje se chama, né, série de Lyman, série de Balmer, série de Paschen, e tem outros também que ficaram famosos ao longo da história, Brackett e Pfund. A solução do Bohr, que nós já conhecemos, né, já usamos inclusive em exercícios, você já sabe, essa aqui, é que ele entende que os elétrons estão organizados na eletrosfera do átomo em níveis quânticos de energias. Quânticos porque esse n só pode ser um número inteiro, e quando um elétron salta de um nível para o outro, ele emite um fóton. Esse fóton tem uma determinada frequência dada por hf. Ou, se você colocar aqui a formulinha do V igual a lambda c, você pode pensar em termos de lambda. Se você quiser calcular o valor do ΔE, você sabe que você pode fazer por essa expressão, se você já tiver a frequência, ou você pode fazer daquele jeito que é, pega a energia de um nível, subtrai da energia do outro, né? Então, menos 13,6, que é essa fórmula aqui, ó, colocando um determinado número aqui, vamos supor, do nível 2 para o nível 1. Então, o n seria o 2, o m de mamãe seria o 1, e você faria essa subtração. Já fizemos isso em vários exercícios. Então a fórmula do Bohr pode ser escrita também deste jeito aqui, em que a diferença, o ΔE, esse ΔE aqui, ó, entre dois níveis, é expressa desta maneira aqui, certo? De uma forma então mais global, colocando o HC, né, para o outro lado da equação, a gente pode chegar nesta expressão aqui assim. Tá? Essa expressão é mais ou menos que nem a gente fez agora com o Planck, em que ele descobriu uma fórmula que batia satisfatoriamente com as outras duas teorias que estavam vigentes na época, mas cada uma explicando um lado lá do gráfico, né? Aqui nós não temos gráficos, aqui nós temos dados experimentais colhidos por redes de difração ou prisma, apontados, né, para a luz que vinha de estrelas. Isso dava valores de comprimentos de onda que eram tabelados. Lyman foi um cara que se debruçou em determinados valores dessas radiações, no caso, os valores que correspondiam às altas frequências ultravioletas, e chegou numa formulação que é basicamente esta daqui, em que o N do Bohr tem que ser interpretado para chegar na fórmula do Lyman como 1. O Balmer, por sua vez, completamente desconhecedor do trabalho do Lyman e preocupado com as radiações visíveis que eram captadas lá pelos astrônomos, chegou numa outra fórmula que agora, no contexto da teoria de Bohr, pode ser entendida se você colocar o N igual a 2. O Paschen, desconhecedor do trabalho do Balmer, desconhecedor do trabalho do Lyman e focado no estudo das radiações infravermelhas captadas lá pelos astrônomos, chegou numa outra fórmula que, no contexto da teoria de Bohr, basta você colocar o 3 aqui e você chega na fórmula do Paschen. Então, moral da história, de novo, né? Por que o Bohr ficou tão proeminente, né? Tão famoso, digamos assim, tão realçado o trabalho dele com relação a outros cientistas? Ora, porque ele resolveu um enigma que estava fervilhando no final do século XIX e começo do século XX, em que diversas pesquisas aconteciam e cada uma apontava para um lado. E aparentemente todas estavam corretas no seu contexto, todas estavam satisfatórias desde que fosse aquele contexto. Mas não havia nenhuma teoria que conseguisse juntar todas essas
num único grande desenvolvimento teórico. E foi o que o Bohr fez. Ele conseguiu chegar então numa única fórmula, que é essa aqui de baixo, que explica todas as outras. E diferentemente da história que eu coloquei para você do Planck, a história do Bohr já foi mais tranquila no sentido da consciência dele. Como assim? Ele deu uma interpretação para o que significava colocar o 1, o 2, o 3 aqui. São os tais níveis quânticos de energia. Por que o Lyman chegou na fórmula dele com 1 aqui? O Lyman não sabia disso, mas Bohr, explicando os dados do Lyman, diz: é porque o Lyman estava concentrado nos dados experimentais dos saltos eletrônicos dos elétrons lá dentro do átomo de hidrogênio, desde níveis superiores, nível 2, para o nível 1. Balmer já acabou se debruçando em dados experimentais que eram correspondentes aos saltos dos elétrons desde os níveis 3, 4, 5 para o nível 2. E o Paschen, por sua vez, se debruçou, sem saber nisso, se debruçou em valores que, na teoria do Bohr, significam saltos para o nível 3. E lembra que eu te mostrei agora há pouco que tiveram outros que ficaram menos famosos, mas também nesse contexto igualmente importantes, que tem lá as suas formulinhas que vão bater direitinho com n igual a 4, n igual a 5 e assim vai. Moral da história, o Bohr conseguiu uma formulação que explicou satisfatoriamente todas as pesquisas que existiam na época vigente, na época dele. Fica para a semana que vem eu discutir com vocês isso aqui, ó. Mas de onde que Bohr tirou essa ideia, né? Parafraseando Newton, a resposta poderia ser essa, né? Apoiado no ombro de gigantes. Como assim? Além das já bem discutidas influências de Planck e Einstein, Bohr estava imerso num contexto científico em que floresciam diversas pesquisas sobre os espectros dos elementos químicos, tais como esses trabalhos que eu estava dizendo, né? Desculpa, não tinha ensinado. Tal como o trabalho de Balmer, esse eu já citei, mas também os trabalhos de Rydberg e Ritz, que eu vou, nas próximas transparências, mostrar aqui para vocês. Então, claro, né? Bohr, ele já é de uma época, comecinho ali do século XX, em que já existiam mais congressos, mais encontros, mais circulação de papers, e portanto ele estava muito mais antenado do que o próprio Planck estava em 1900 com relação aos trabalhos vigentes, tá? Stephanie, foi na mesma época do desenvolvimento de cada um desses modelos? Não, esses modelos, você diz o do Balmer, do Paschen, né, esses foram desenvolvidos ao longo vamos colocar assim ali acho que talvez eu tenha nas próximas transparências, eu tenho até datas, mas vamos colocar assim, vai segunda metade do século XIX até o finzinho do século XX. É basicamente isso. Ali por 1870, 1880, 1890, e quanto mais chegando para 1900, mais e mais e mais fervilhavam pesquisas e pesquisas. Existiam, no final do século XIX e começo do XX, tinham livros de centenas e centenas de páginas, que eram só de tabelas de comprimentos de onda medidos pelos astrônomos ao apontarem os seus prismas e redes de difração para as estrelas. E aí esses caras aqui, o Paschen, o Balmer, se debruçavam nisso, tentando que nem você desvendar, né, o que está escrito lá nos hieróglifos, né, do mundo antigo. Ok? Mas aí deu o avançar da hora. Fica para a semana que vem eu terminar essa história com vocês. Mas sugiro, em especial, né, quem achou mais interessante aqui, ficou mais interessado, já dá uma olhada lá no nosso ambiente, na aba material de apoio. Essa transparência também já está lá no formato PDF, acho que se chama de Balmer a Bohr, alguma coisa assim. E na semana que vem eu vou terminar essa discussão com você. Diferentemente da discussão do Planck, a de Bohr a gente consegue entrar até numa razoável explicação de como matematicamente, inclusive, ele chega no modelo dele
nessa fórmula aqui, porque ele se baseou bastante mesmo em física clássica, que a gente tem mais facilidade em discutir, que é a questão de movimento circular uniforme, força centrípeta e força elétrica, força de Coulomb mesmo. Então a gente consegue desenvolver basicamente a demonstração que o Bohr mesmo fez, tá? Então fica para a semana que vem. E na semana que vem também a gente fecha o nosso curso fazendo uma síntese das perguntas quânticas, tá? As perguntas quânticas, lembrando que você tem, acho que até o dia 21 para colocar lá a sua versão, né, de respostas. E lembrando, como agora estamos aqui com bem mais pessoas do que no começo, lembrando uma coisa que eu realcei no comecinho da aula: pessoas, não deixem de fazer as atividades que estão elencadas lá para vocês fazerem. Uma é essa, das perguntas quânticas, outra é a do experimento dos raios catódicos, outra é a do experimento de Millikan, sendo que a dos raios catódicos já tinha vencido o prazo, mas eu estiquei, reabri lá. Você pode trabalhar até domingo, de domingo para segunda madrugada, até às 6 da manhã de segunda-feira, ok, está valendo a entrega. Não deixem de entregar, não deixem de fazer, mesmo que você tenha que entregar algo incompleto, e quem sabe, portanto, em termos de nota, você não tem uma nota satisfatória, mas não deixem de entregar, porque a participação, né, nessas atividades estará sendo contabilizada também para efeito de frequência. E lembrando, no IFSP, se você não tem ao menos 75%, né, de frequência, você não tem direito ao IFA, mesmo que você tenha a nota maior que 4. Então, ok, tem aquele contexto que, quem sabe, o IFSP, não sei se eu cheguei a comentar aqui ou foi com a outra turma, o MEC está fazendo diversas discussões, orientando, né, as escolas do Brasil como um todo, desde o infantil até a pós-graduação, de não fazer retenções e etc e tal, mas a autonomia existe para cada instituto, para cada universidade, para cada escola, e desde que a escola consiga explicar, né, por A mais B que assim foi feito e etc e tal, o MEC dá autonomia para as escolas. E até o momento, pelo menos, no IFSP, inclusive nessa semana foi publicada uma orientação por parte da Pró-Reitoria de Ensino, reafirmando que na nossa escola está valendo esta ideia, quer dizer, aulas síncronas, evidente, né? Que nem essa aqui, é evidente, você não participou, é falta. Mas além disso, nós não estamos com ensino presencial, portanto, as atividades que a gente coloca para você fazer, elas também são contabilizadas para efeito de presença de alguma forma. A forma fica muito dependente do professor. E eu diria, no meu caso, é o que está lá no nosso planejamento. Se lá no planejamento está dizendo que você, naquela semana, teria que se debruçar sobre o experimento de raios catódicos, e a gente percebe pelo histórico seu, pelos logs aqui do Moodle, que você não fez absolutamente nada, então não é fazer, né, com incompletudes, não é fazer com dúvidas, mas é não fazer, é não entrar na atividade, então você vai ficar com falta, e se forem muitas faltas, você chega no limite dos 75%. Toma cuidado, porque é facinho você chegar, né, no 75%, porque são só 10 semanas, tudo comprimido, né? Então, insisto, até domingo, por favor, tentem fazer, mesmo que for com algumas incompletudes, todas as atividades que a gente está elencando para você fazer. Tá? É isto. Da minha parte, estou vendo que o Juan está digitando alguma coisa. Stephanie, qual o peso das atividades, Stephanie? Ok, acho que eu não organizei lá a planilha ainda para isso, mas é aquela ideia, coisas mais simples, né, valem menos. Então, corpo negro, com certeza tem que valer menos do que a do Millikan, por exemplo, que é muito mais trabalhoso. Mas eu não me lembro agora decore salteado, mas eu me comprometo ainda nesta semana a deixar organizado lá no ambiente, para você inclusive saber qual é o peso de cada uma, bonitinho.
Ia fazer uma piada com a minha frequência porque faltou muito. Falto muito? Não, você não tem faltado, Juan, muito nas aulas. Você tem faltado numa ou outra aula síncrona. E você faz todas as atividades, né? Então. Professor, Oi. Diga, Marco. eu tava com dúvida de uma coisa. Por exemplo, eu enviei o simulador de raios católicos. Ah. Eu não tenho certeza se tá tudo certo, sabe? Se algumas questões pode ser que eu tenha errado. Você, tipo, vai retornar ele antes ou tipo, já seria essa versão final que você vai considerar pra nós? Então, uma vez que eu... Não. Vai ser essa versão. Eu vou te dar um retorno, vou te dar uma devolutiva da nota. E aí vai se fechar a nota de acordo com os pesos que eu fiquei aqui, né? Falei pra Stephanie que eu vou deixar claro lá. Sim, pergunta quântica também, Stephanie. Pergunta quântica com certeza vai ter um peso grande, porque são várias etapas, né? Cada etapa dela é pequenininho, mas juntando tudo, eu diria que é um peso grande também. Peso 3, que nem o do Millikan e tal. Mas eu vou deixar isso claro lá. Mas voltando aqui ao Michael, então, Michael, não vai dar tempo, claro, eu te dar uma devolutiva e você ainda, a partir da devolutiva, fazer uma refacção e devolver para mim e para a gente recorrigir e valer nota. Aliás, não costuma ser a minha prática. A minha prática costuma ser te proporcionar várias atividades e a gente vai dando a devolutiva e vai dando a nota. Você pode ir mal numa, bem na outra. Espera-se que com várias atividades não há o porquê de você ficar com nota abaixo de 6. Caso acontecer, entre 4 e 6 e tendo a frequência, você vai para o IFA. Já adianto, aliás, reafirmo, né, porque a gente já tinha falado isso em algum momento. Reafirmo o seguinte, e o IFA? Como que vai ser o nosso IFA de ESM? Olha, o nosso IFA de ESM vai ser basicamente como outras disciplinas em que, se você já foi aluno do Canato, você está acostumado. Refacções de todas essas atividades que você fez em princípio, isso vai ser o próprio IFA. Então você foi mal lá naquele do efeito fotoelétrico que a gente ainda desenvolveu no ensino presencial. Está aberto lá, já avisei isso, está aberto lá para você entregar a refacção, se você quiser reentregar. E isso vai valer para o IFA. Né? Então, Michael, não vai ter condições de eu te dar um retorno e ainda você me devolver para melhorar a nota. Mas, caso ao devolver você perceba que você cometeu muitos erros, ou até mesmo antes da minha devolução, você já sabe, você entregou ali, mas você já viu que tem incompletudes. Sugestão, já comece a retrabalhar na refacção, porque vai que acabe ficando de IFA, e aí você já sabe que no IFA você vai mesmo ter que refazer de todo jeito. Só uma vírgula aqui, um porém. E se o sujeito não refaz nada e ficou de IFA? Tá bom, eu não vou já... O cara então já estaria bombado, né? Porque ele não refez? Não. Ok, nessas condições a gente vai ter que aplicar uma outra atividade, quer dizer, uma coisa mais no estilo tradicional, uma prova, né, no IFA. E aí a nota do sujeito ficaria totalmente dependente dessa prova aí, a ver como fazer isso no ambiente virtual, mas enfim, é possível. Tá? Então, a moral da história, tentem fazer tudo e bem feito. Entendi, professor. Até obrigado. domingo. Domingo ou um pouco mais, né? O Millikan está até o dia 21, acho. Então, dá para refazer ainda? Então, Stephanie, se for Thomson, sim. Até a madrugada de domingo para segunda. Millikan está aberto, acho que até o dia 21. Perguntas quânticas também, está aberto até o dia 21. Corpo negro e efeito fotoelétrico são atividades já vencidas, mas sim, você pode refazer pensando numa eventual situação de IFA. Ou, acho que não é o teu caso, Stephanie, ou pensando na questão das faltas que eu falei agora. Se bem que efeito fotoelétrico não tem nada a ver com isso, porque era do presencial, né? Gente, eu preciso terminar que tem aula de outra disciplina já já. Beleza? Boa semana para vocês, bons estudos nessa reta final. Em pé. Deixa eu terminar de gravar aqui.